Aqui é a Maria Cláudia do Tingindo a Vida em mais um episódio de tingimento e como vocês podem ver, as coisas já começaram quentes. Piadas ruins à parte, eu achei que era melhor já começar com a água fervendo, assim a gente pulava alguns segundos de eu falando, então a gente vai esperar a água ferver e eu volto. Que eu acabei de falar, mas tudo bem. Vocês lembram do episódio em que eu tingi aquela rosquinha feita de lã? Não? Tá aqui, ó. Corre lá ver. Então, eu fiquei absolutamente mega curiosa para saber se a gente conseguiria atingir esse mesmo efeito em algodão. Aí, eu lancei mão da minha maquininha de tricotar, que parece mais um brinquedo de criança. E vocês vão ver o vídeo aqui, como eu fiz. E eu fiz um sock blank tubular e enrolei ele assim, da mesma forma que eu enrolei o sock blank de lã. Dá um pulinho lá no vídeo e vê como que eu fiz. Eu vou colocar um pedacinho dele aqui para vocês verem como eu fiz. O fio, ele é ligeiramente amarelo e eu comprei esse fio justamente para mostrar que se você tem uma coleção gigantesca de fios que não são branco, mas que não são extremamente escuros, você consegue tingir. Então, vamos ver se eu vou ser bem-sucedida na minha tarefa. O fio em si é o Cleia 5 prática, ele tem 750 metros numa bola de eu não sei quanto pesa, porque ele só dá a metragem e não dá o peso, e eu não fui esperto o suficiente de pesar. E eu teci com fio duplo, vocês podem ver aqui, se eu conseguir focar direitinho, aqui ó, eu teci com fio duplo, então ele tem a metade do tamanho, ele tem a metade do comprimento, mas ele tem o dobro da espessura, vamos dizer assim. E como eu vou fazer isso? Eu escolhi uma cor que casaria razoavelmente bem com o amarelinho gemadinha diluído, que é esse aqui. E eu escolhi o corante Guarani Tingicor, que é para fibras vegetais, algodão, juta, linho, rami, viscose, e eu toquei no meu braço aqui, que é o Tingicor para fibras vegetais, na cor vermelho número 9, aqui, e eu vou usar 1/4 de colher de chá. Eu deixei a água ferver porque ele dissolve muito mais facilmente em água fervendo. Então vamos lá, uma colher rasinha, bem rasinha, tá aqui, vocês podem ver, vocês não conseguem ver, mas ela tá rasinha. Eu vou dissolver aqui. Eu não sei qual é a potência desse corante, eu só usei o azul até então, ele parece razoavelmente concentrado, sobrou pozinho aqui. Eu vou colocar aqui. Tudo que eu tô usando aqui para tingir é dedicado a tingimento, não tem exclusivamente a tingimento, nada tem contato com comida. Então, usem uma panela velha, usem talheres velhos, ou manchados, ou queimados, ou qualquer coisa assim. Aqui estamos com a nossa cor. Na câmera eu não tenho certeza se dá para vocês verem, mas eu consigo ver que ele tem um toque bastante cereja, ele não é um vermelho super puro, ele é um vermelho mais queimado. Então, eu vou colocar o nosso fio. Ele tá seco, mas não tem problema. Vamos colocar aqui e ele afunda rápido. Opa! Uhul! O nosso geyser, rapidamente. Vocês podem ver que não cobriu tudo, então eu vou precisar colocar pelo menos mais meio litro de água. Aqui eu tenho mais meio litro de água, não tá fria, eu já peguei razoavelmente quente da torneira e vamos fazer o teste se já ligou ou não. Olha, liga bastante rápido, eu não esperava essa reação de um corante de algodão.
Ok, eu matei a fervura, mas por pouco tempo, para falar a verdade, porque essa água já estava por volta de uns 60 graus. E eu vou deixar isso aqui fervendo, em fervura aberta, só que não loucamente do jeito que estava. Eu vou baixar o fogo na hora que começar a ferver. E eu vou deixar aqui fervendo por meia hora. Daqui meia hora a gente volta. 30 minutos se passaram. O nosso fiozinho está aqui super brilhante. Vocês podem ver que o fio mudou de cor, a água mudou de cor, mas a água não está com cor de água ainda. Então significa que ainda tem um tiquitinho de corante para ser absorvido. Eu vou deixar aqui mais 10 minutos. Mais 10 minutinhos se passaram. E meio que continua a mesma coisa. É a segunda vez que eu tinjo com corante para algodão. E se eu me lembro bem, e eu vou escrever aqui embaixo se eu me lembro bem, o azul não exauriu. Ele ainda ficou um ligeiro toque, se eu não me engano, de uma cor mais amarronzada. Eu vou desligar, vou deixar essa rosquinha de fio de algodão esfriar aqui dentro. Se a gente der sorte, o banho vai limpar. Se não, paciência, é isso aí, a vida é assim. Então, eu vejo vocês quando esse banho de tingimento estiver friozinho. Cerca de 18 horas depois, nossa panela está completamente fria. Nossa água também, temperatura ambiente. Vocês podem ver que a água clareou um pouco, embora ainda esteja ligeiramente amarelada. Ela clareou bastante do que estava ontem. Então, eu não sei se tem muito mais o que ser absorvido por essa rosquinha de algodão nossa. Então, isso aqui vai direto para lavar. Será que esse fio aqui nos reserva as mesmas surpresas daquele outro fio, da rosquinha feita de lã? Será que teve resistência no meio dessa rosquinha aqui e vai ficar partes mais amareladas, partes mais vermelhas? Vamos descobrir. Vejo alguma coisa interessante. Nossa, essa daqui é mais difícil de desmontar. Vejo algumas resistências. Olha, interessante. Tá menos dramático do que no outro, mas ainda assim temos coisas bastante interessantes. Sim, tivemos uma resistência. E ó, conseguimos cores diferentes. E o que é interessante a respeito desse aqui, desse sock blank, é que como eu fiz ele com fio duplo, eu juntei a ponta do começo com a ponta do final. A gente vai ter as cores no começo e no final igual. Elas vão ser repetitivas e espelhadas. Nós tivemos cores bastante interessantes, né? A questão é, vamos lavar isso aqui para ver como ficou. Eu sinto ainda a água fria saindo de dentro do fio. Tá meio nebulosa a água. Eu não sei se tem um ligeiro toque de amarelo, que era o que estava na panela, ou não. Na verdade tem um ligeiro toque de um amarelo nebuloso. Vou lavar mais uma vez em água só para tirar a água do banho de tingimento que ainda tá dentro desse fio.
E ainda tá saindo um pouco dela. Vocês podem ver que a água ainda não tá límpida, ela tá ligeiramente amarelada. Eu não sinto mais água gelada saindo de dentro do fio. A água ainda não está perfeitamente límpida, então pode ser alguma coisa soltando do fio. Ou eu já vi até acontecer que o próprio fio tingido desbotar a cor do fio original e não desbotar o tingimento superior. Bom, vamos ver. Agora eu vou lavar com sabão. Sejam razoáveis na quantidade de sabão, porque o algodão é difícil de tirar o sabão, vocês vão ter que lavar um monte. Vocês não vão conseguir ver nada. Ó, tem um ligeiro toque alaranjado, amarelado aqui. Eu vou lavar até tirar isso. E se acontecer se der algum tropeço no meio do caminho que mereça ser noticiado, eu volto para mostrar para vocês. Senão, a gente volta a se ver quando isso aqui já estiver seco pra gente conversar a respeito disso. E não é que o sock blank de algodão tingido como forma de rosquinha não nos decepcionou? Sim, ele se comportou razoavelmente da mesma forma que a rosquinha de lã. Pois é, a gente conseguiu diferenças de cores, como se eu tivesse feito deep dyeing em algodão, e a gente conseguiu faixas variando de cor. Nesse caso aqui não é tão dramático quanto foi na nossa rosquinha de lã. E dá uma olhada aqui em cima, que vocês vão ver lá, se vocês não assistiram ainda. Mas a gente conseguiu aqui efeitos bem interessantes. Vocês podem ver que tem claramente uma diferença de cor entre aqui e aqui. A gente conseguiu cor atravessando toda a nossa rosquinha, tanto que o fio era amarelinho e a gente não tem mais vislumbre de amarelinho. A gente tem um coral, uma cor coral muito bonita, mais claro ou mais escuro. Na verdade, mais escuro ou mais claro, mas ainda assim é a mesma cor. E ficou absolutamente maravilhoso. Ele mudou de cor depois que secou, clareou bastante. Eu cheguei a achar que estava desbotando, mas não. É só que eu preciso me acostumar com o tingimento de algodão mesmo, porque ele definitivamente muda de cor depois que seca. Ele clareia bastante, é até assustador. Eu vou colocar aqui uma foto de como era a cor logo depois que saiu da lavagem e vocês vão ver que está diferente. Obviamente tem diferença de luz entre uma gravação e outra, mas ainda assim é visível a diferença de cor. Uma coisa que a gente pode ver é que, como estava enrolando, tinha pequenas regiões de estrangulamento, que são as resistências. É como se a gente estivesse fazendo uma camiseta tie-dye, que a gente pega, amarra assim, aí joga corante aqui, e amarra aqui, joga corante aqui, aqui fica colorido e aqui fica branco, ou mais claro. E aconteceu isso aqui. Olha só, aqui a gente tem a primeira faixa, tem em outros lugares aqui, mas é bem mais fraquinho. Aqui é a primeira, realmente aparente. Aí tem em outros lugares. Até que aqui é basicamente a última que eu vejo delimitada, porque daí fica mais manchado e bem mais claro. Porém, tem uma coisa. Ao contrário da rosquinha de lã, esse sock blank aqui é tecido com fio duplo. Olha só. Tá vendo?
tecido com fio duplo, inclusive aqui é a metade dele. Tá aqui, ó, o começo é lá, aqui é o final do sock blank. Então, esse trabalho aqui vai começar, ele tem que ser desmanchado por esse lado aqui, mas a hora de enrolar a meada certinha, ela vai começar clara, vai trafegar por toda essa variação de cores, chegar no escuro e voltar o caminho todo. Então, se vocês forem fazer um chale, e dá para fazer um bom de um chale, na verdade, porque são 750 metros aqui, eu diria... Ah, não, eu diria que dá para fazer o que? O diamantina? Eu não sei, talvez falte pro diamantina, mas daí dá para fazer um barrado de branco, por exemplo. Eu acho que vai ficar super legal. Mas enfim, são 750 metros, dá para fazer um chale de um tamanho bastante bom. E chales de algodão são deliciosos de vestir. Eu tenho alguns, é tão gostoso, é tão macio. Não é exatamente quente, mas é muito confortável. O meu diamantina é de algodão, eu fiz com Anne branca. Eu fiz branca? Não, off-white, que eu chamo carinhosamente de branco sujo. E eu vou colocar uma foto aqui do lado de mim usando esse chale. Então, vocês gostaram? Eu amei. Eu simplesmente amei. Eu adoro ver que a nossa curiosidade é sempre recompensada. Bom, quase sempre recompensada. Nesse caso aqui, com certeza foi. E uma coisa interessante também é que eu estou conseguindo traçar paralelos entre o comportamento do algodão e da lã. Então, pode ser que muitas das coisas que a gente faça com lã dê para fazer com algodão. E aí o nosso horizonte expande absurdamente. Isso não é lindo? Eu acho lindo. Principalmente porque o algodão é o que a gente mais usa no Brasil, porque é mais fresco. A gente não precisa usar tanta lã pesada, mas também porque isso aqui é um produto nacional, nesse caso, é algodão brasileiro, de excelente qualidade, e porque é um material acessível também, né? Uma bola dessa custa R$10, acho que não chega a R$15, e dá um trabalho de um tamanho bastante aceitável. Bom, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, por favor, se vocês gostaram. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não são inscritas. Eu adoro ver que a cada semana o número de inscritos sobe. Isso me deixa tão feliz, tão feliz. Muito obrigada pela confiança que vocês têm em mim. E não se esqueçam de compartilhar os vídeos. Isso ajuda outras pessoas a verem os vídeos. E Tingindo a Vida fica por aqui. Até a próxima semana. Um beijinho. Tchauzinho!